Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Como é que você consegue? Antes de eu lhe apresentar a nossa convidada de honra, eu quero reforçar que é importante que você curta, compartilhe, comente. Hoje é domingo, hoje tem jogo da seleção. A gente manteve essa gravação aqui em respeito a você. Então, o mínimo que você tem que fazer é curtir, comentar e compartilhar. Hoje, com muito prazer, eu recebo a querida Thelma Gimenez. A Thelma é mentora, terapeuta de mulheres, mais de 10 anos atendendo mulheres em todo o Brasil. E o seu propósito é ajudar essas mulheres, é ver essas mulheres ter resultado, interferir positivamente na vida de todas essas mulheres. Então, com muito prazer e muita honra, eu lhe recebo aqui, Thelma. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. Bom dia. Bom dia. Thelma, vou te explicar como é que funciona a lógica do podcast, né? Eu vou sempre entender um pouquinho do passado, presente e futuro. Até para construir aqui na minha cabeça um desenho de como foi a tua jornada. Então me conta um pouquinho como é que foi a tua infância, onde a Thelma nasceu, me conta um pouquinho da Thelma criança. Eu sou de São Caetano do Sul, que é a ABC Paulista, né? E morei lá alguns anos, depois a gente se mudou para Suzano. E eu, aos 15 anos, eu saí da casa dos meus pais, bem cedo. Voltei a morar em São Caetano, porque eu queria estudar. Então, naquela época, eu fiz curso técnico de secretariado. Imagina, eu sou da época de datilografia, pensa. Pois é, tinha curso de datilografia, taquigrafia. E muito nova, aos 16 anos, eu já entrei para uma multinacional, né, com um estágio. E com 21, 22 anos, eu fui para a Inglaterra. Caramba. Fiquei 10 anos lá. Era para passar um mês, era férias do trabalho. Aí as coisas acontecem muito assim, do jeito que tem que ser, né? Sim. 7 anos de empresa, um mês antes da minha viagem, que eu tinha programado fazer um intercâmbio, eu fui desligada da empresa. E assim, na minha cabeça, e agora? Vou, fico, né, mais tempo ou volto procurar emprego, porque eu não sei como é que vai ser. Mas, poxa, com 21 anos, você não tem muito a perder, né? Sim. Eu não tinha filhos nem nada, não era casada. Então eu fui, e esse um ano acabou virando 10, né? Fiz muita coisa lá. Trabalhei em diversas áreas, trabalhei cuidando de velhinhos, trabalhei em hotéis, recepção de hotel. O meu último emprego lá foi como secretária do presidente de uma empresa. Então, assim, mesmo lá eu consegui ter o mesmo trabalho que eu teria aqui, né? Eu fui muito com a intenção de aprender o inglês e então em 6 meses, cerca de 6 meses eu já me saía bem, né? Entendia, falava e eu voltava normalmente uma vez por ano ao Brasil, né, de férias. E foram 10 anos que eu sou muito grata, né? Muito das coisas que eu tenho hoje, do que eu faço hoje, eu devo a esses anos que eu passei por lá, que foi muito rico Como é para que mim. foi a tua cabeça lá, né? Morando sozinha, num país novo, numa cultura nova. Quais foram os desafios que se apresentaram para você lá? Eu acho que por isso que eu era, assim, muito independente, sou muito independente, porque pô, com 21 anos eu não conhecia ninguém naquele país. Não conhecia ninguém. Fui para lá sem brincadeira nenhuma, com 170 libras. Era o que eu tinha. Eu não tinha noção do quanto isso era. Não era nada. Sim. Mas, assim, por isso que eu falo, Deus faz as coisas assim muito certinha pra gente, porque em um mês que eu tava lá, eu arrumei um emprego e dali eu já mudei de escola, já conheci muita gente. Então as coisas foram muito acontecendo muito certinho, sabe? E por isso que esse um mês acabou virando tanto tempo. Eu fui conhecendo as pessoas certas, foi tudo assim muito. Era para ser, né? Não tem muita explicação. Sim, quando a gente olha, né, hoje, olhando para o passado, a gente começa a entender certas coisas, né? É Mas na hora a incrível. gente não consegue imaginar o porquê está acontecendo. E aí, o que aconteceu para tu decidir voltar para o Brasil? Qual foi a... Então, isso é até engraçado. Eu me casei por lá, né? Depois de alguns anos que eu estava lá. E eu estava grávida. E eu não queria ficar lá para ter meu filho por lá, porque eu tinha pavor de que fosse parto normal. E lá você não tem escolha, né? Aqui no Brasil, se você paga né, um médico, você decide. E eu queria que fosse cesárea. Então eu vim para o Brasil para isso. E até porque teria minha mãe por aqui para me ajudar. Primeiro filho, primeiro neto deles. Então eu voltei para o Brasil para isso, né? Para ter meu filho aqui. Nesse meio tempo, eu acabei me divorciando e voltei para lá só para buscar as minhas coisas e resolvi criar meu filho aqui, né? Próximo aos meus pais, também era mais fácil para mim. Fui lá pedir demissão no trabalho, que foi bem difícil para mim porque era um lugar que eu gostava muito de trabalhar. Eu tinha um chefe maravilhoso,
né? Eu entrei lá como recepcionista e, assim, 2, 3 meses, ele me promoveu para PA dele, que é personal assistant. Então, eu era, assim, tipo, uma secretária de executivos lá mesmo. Uhum. E ele não queria que eu saísse da empresa, mas era o meu momento. Sim. Já era 10 anos que eu estava lá, então, falei, não, agora é a minha hora de voltar mesmo, voltar para o Brasil, ficar de vez. Aí você vem pro Brasil, neném, aí tá com o apoio Uhum, da família. E como é que uhum. ficou a tua cabeça, né, em relação a próximos passos? O que que você imaginou? O que que você fez? Eu fiquei mais ou menos um ano sem trabalhar, né? Porque 6 meses que era lá a licença maternidade, depois mais uns 6 meses, aí já cansei, né? Muito independente, não dava para ficar ali muito tempo só cuidando do meu filho. E aí eu entrei para uma empresa alemã, na Paulista, na região da Paulista. Trabalhei lá por 10 anos como CLT, né? Como secretária deles, né? Secretária bilíngue deles. Eu sempre fui muito assim da área administrativa também, mas eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, Uhum. né? Eu fiz vários trabalhos na Inglaterra, sempre foi assim com pessoas, de comunicar, de falar. E aí, nesse meio tempo, eu comecei como uma renda extra, na verdade, trabalhar com mulheres, né? E as coisas foi desenvolvendo também, né? As pessoas foram aparecendo, inicialmente com cartas, né? Porque eu jogo, né, baralho e tarô, então tinha muita mulher que me procurava com vários problemas. E aí eu fui descobrindo nisso algo que eu gostava de fazer, né? De escutar, de acolher, de ajudar a resolver problemas, de trazer soluções, porque muitas vezes quando a gente está dentro do problema, a gente não enxerga, Sim. né? E aí, às vezes, uma pessoa de fora que vem com né, sem ter um envolvimento emocional na situação, a coisa começa a esclarecer. E aí eu comecei a ir mais para este lado. Até então, aí eu fiz direito, curso de direito, mudei de empresa, acabei indo para trabalhar na área jurídica, mas eu sempre continuei com essa questão, né, de trabalhar com mulheres. Então, assim, imagina, né, a correria da minha vida, que era trabalhar durante o dia, fazia faculdade à noite, chegava em casa, tipo 11 horas da noite, e atender a mulherada à noite. Então, era Me assim, explica, até para eu entender, né? Até para o pessoal que está assistindo, quando a gente começa, então, por exemplo, o jogo de cartas, como é que começa? Né? Eu conheço muitas profissionais, eu acho incrível o trabalho, etc. Mas qual é o start? Assim, primeiro para você entender que, bem, isso é interessante, eu sei fazer, e como é que começa a estrutura? olha, sendo muito sincera, eu sempre fui cliente. Uhum. E eu sempre gostei muito. Para mim, na verdade, as cartas são terapêuticas. Tá? Esse negócio que fala, é adivinhação, não é nada disso. Tem gente que tem medo, que fala, vai falar que eu vou morrer. Não tem nada disso, não funciona dessa forma, né? A gente aconselha, terapeuticamente mesmo falando, né? É a pessoa, às vezes ela não tem visão do problema dela, às vezes ela está muito ali desesperada, e aí você consegue trazer uma visão fora daquilo para ela, né? As cartas, na verdade, são arquétipos, né, que tem representações nas figuras e a gente simplesmente interpreta aquelas figuras. Então não tem essa questão de adivinhação, no seu futuro. Não funciona assim, Sim, né? Tanto que existe o livre-arbítrio. Então eu posso te falar, vai acontecer tal coisa com você, só que você pega e você muda o seu caminho. sim. Não, mas eu quero ir por aqui, não vou por aqui. Então não são sentenças, né? Eu falo, as cartas não são sentenças. E na verdade eu fui aprender porque eu me consultava muito. Eu falei, vou começar a economizar agora, vou aprender e vou jogar para mim. E não foi nada disso, porque eu não jogo para mim, né? Até porque eu estou dentro do problema, então, obviamente, eu não vou ver claramente a resposta, então eu continuo querendo que outras pessoas façam isso por mim. Mas aí eu comecei a jogar para as meninas e assim começou a dar muito certo e ter muito retorno positivo. E eu falei, pô, eu acho que eu sou realmente boa nisso aqui, né? Então já são 10 anos Legal. fazendo isso. E até que há 2 anos atrás, eu saí do CLT, né? Saí lá da empresa que eu trabalhava na área jurídica, e aí isso aqui virou o principal. E aí eu comecei a me especializar mais, aí eu fui muito mais pro lado da terapia, porque eu falei, não, eu realmente gosto de trabalhar com mulheres, e é isso que eu quero fazer. Só que o que que acontece? As cartas, elas te dão uma visão da coisa, elas te indicam um caminho, mas elas não curam. Sim. Entende? Então eu cheguei num ponto que eu falei,
tá faltando alguma coisa aqui, porque as mulheres chegam para mim com a dificuldade, eu abro o campo de visão delas, eu indico o caminho, mas daqui 2, 3 vezes elas voltam novamente com o mesmo problema. Falei, não, tem que ter um algo a mais. Então foi aí que eu comecei a me especializar e aprofundar, fazer PNL, fazer outras formações terapêuticas, pós-graduação, né, para entender a psique feminina. Falei, agora sim, porque agora eu não tenho mais só o começo, né, o direcionamento. Agora eu consigo aprofundar e mudar. E eu comecei a ter muito feedback positivo das meninas falando, pô, Thelma, muito obrigada, mudou muita coisa em mim. E eu tenho muito depoimento, graças a Deus, eu, eu penso assim, eu acho que eu encontrei realmente o caminho porque dá resultado, Sim. né? Então, tô sempre aprofundando mais, porque aprender, gente, é infinito, né? Nunca é demais. Eu falo que é algo que ninguém pode tirar de você, tudo aquilo que você aprendeu é evolução. Sim. Então, acabou que as coisas foram se encaixando para que isso acontecesse. Então, hoje é exclusivamente eu só trabalho com isso. E quando você, naquele momento, né, vai conciliando, em algum momento, então, você percebe que, bem, aqui tem um caminho e eu preciso dar atenção, como é que você recebe ali, olhando para preconceitos, a críticas, a como esse mercado, muitas vezes, que não tem um conhecimento, julga um trabalho como o seu? Olha, que assim, o público que eu atendo normalmente tem as mesmas crenças que eu, né? Então, eu procuro não pensar muito sobre essa parte. Assim, eu não posso nem reclamar, porque eu nunca enfrentei, assim, questões de haters, de pessoas. Uma hora ou outra acontece, mas nada assim que me abalasse, Uhum. né? E porque eu me conheço, eu sei da fé que eu tenho em Deus também. Então, por mais que as pessoas possam achar outras coisas, eu sei de mim, Sim. né? Da minha essência. E as pessoas que vêm até mim, e elas saem ali com a questão resolvida ou bem direcionada, para mim ali está a minha resposta, Sim. Entendi, né? perfeito. E quando essa pessoa te procura, né, se a gente olhar para um cenário, olhando para todo esse passado, enfim, presente, quais são as maiores buscas que essas mulheres procuram em você? Então, a maioria é sempre na questão emocional, de relacionamento, e só que o que elas não percebem é que isso impacta em outras áreas da vida delas, né? Profissionalmente falando, e de fato, a pessoa, quando ela tá com alguma questão de relacionamento que tá atrapalhando, ela trava todo o resto da vida dela, Uhum. né? Ela não consegue trabalhar direito, ela começa a procrastinar em um monte de questões, né? Então, tem um impacto muito maior. Então, a Sim. maioria me procura por isso. Mas aí eu vou levando para outros lados, para que ela entenda que isso está afetando, né, outras áreas, que aquilo também precisa ser cuidado. Sim. Até porque normalmente eu imagino que a maioria te procure na dor, né? Então, quando a Ah, coisa. ninguém vem me procurar porque tá feliz. Não, realmente não Sim. acontece. E aí, como você falou, né? Acaba que até quando você não tinha esse conhecimento, os ciclos iam se repetindo. Então, procurava, Sim, amenizava, voltava. sim, É um pouco por aí, né? exatamente, E aí as exatamente, pessoas, como não querem prevenir, elas querem só resolver a dor e fica nesse ciclo infinito até então que você teve essa cara de cuidar dessas pessoas a médio prazo. exatamente. E é engraçado, né, porque você vê, eu estudei muito marketing, eu trabalho com isso, né? E aí o que que eu percebi? Porque aí eu separei as coisas. Eu comecei a ter um grupo de terapia para as mulheres que me procuravam por questões emocionais e tal, e um outro só onde eu ensinava as mulheres, né, no marketing no digital. E o que que eu percebi? Que muitas delas que estavam ali na questão do marketing, elas travavam. Não conseguia, eu não consigo fazer. Eu tenho vergonha de me expor. E eu falei, não, pera lá, né? Que o negócio aqui é mais profundo. E aí foi que eu percebi que dava para unir as duas coisas. Hum. Tanto é que hoje eu tenho uma mentorada do marketing que quis fazer a mentoria de terapia, porque ela sabia que tinha coisas ali barrando ela, né? Tecnicamente elas são muito boas, elas sabem o trabalho delas, mas tinha aquela dificuldade de se expor, de aparecer, de achar que não era capaz, né? E isso tudo está muito mais ligado para a mentalidade, para o lado emocional. Então aí eu comecei a fazer o quê? Juntar as duas coisas. Então, hoje, na minha mentoria, normalmente eu tenho a pessoa, ela veio, pode ser tanto pelo marketing digital ou só pela terapia, mas ela vai ter tudo. Porque também tem muita gente que tem essa vontade, veio pela terapia, tem essa vontade, né, de aparecer e tal, de trabalhar com isso, e também não consegue.
né? Então eu consegui juntar as duas coisas. É aquela coisa, você vai trabalhando, você vai evoluindo, você vai descobrindo, pegando percepções aqui e ali, e aí você vai melhorando, Sim. né? Podendo ajudar de mais formas. Para mim é importante ver o resultado. Então eu estou sempre trabalhando nisso. Então eu percebo aqui, ó, dá para melhorar aqui, eu acho que eu tenho que agregar nessa parte, mas e aí a coisa vai fluindo. Olhando tanto para a tua área, né, como para outras áreas, para as outras empresárias que podem estar assistindo, qual é a importância que você vê no Instagram, num bom posicionamento para o sucesso da tua carreira? Quanto isso foi importante? Faz toda a diferença, né? Que é a percepção que as pessoas vão ter de você. E é muito engraçado, né? Porque aí você encontra várias pessoas do mesmo nicho, mas você vai aonde? Naquela onde você bateu a energia com a pessoa. Você falou, eu gostei do jeito dela, Sim. né? Então é muito de identificação. Então, portanto, se posicionar faz toda a diferença. Eu gostei dela porque ela pensa dessa forma, ela age assim, bateu mais para mim, né? E da mesma forma, outras pessoas não vão gostar de você exatamente pelo seu posicionamento, né? Sim, Não tem como a gente agradar todo mundo, sim. né? Mas com certeza o público que atrai comigo é porque realmente, né, encontrou ali, bateu a energia, é isso aí mesmo que eu tô buscando, É porque eu né? Então encontro faz diferença, o posicionamento faz diferença. total, porque eu vejo muitas mulheres, às vezes, com dezenas, talvez centenas de formações. Aí tu pega a parede lá, lotada. E elas não conseguem botar isso para fora, né? Elas não conseguem mostrar isso. Então acaba que elas se chateiam, inclusive, quando encontram uma profissional com menos conhecimento técnico, mas vendendo mais do que ela, porque ela sabe se posicionar, ela cuida no Instagram. Então, hoje dentro da tua rotina, né, qual é o nível de importância da constância no Instagram, da publicação? Como é que você passaria essa informação para essas pessoas que estão começando ou que já estão no mercado, mas não conseguem crescer? Perder realmente o medo de aparecer, né? E assim, a pessoa tem que entender, principalmente no marketing, fazer conteúdo faz parte da rotina. É como se você estivesse trabalhando numa empresa. Você tem ali o seu escopo, tudo aquilo que você tem que fazer durante o dia. Tem as coisas que a gente gosta mais de fazer e que gosta menos de fazer, mas faz do mesmo jeito, Sim, né? A gente tem que ter a visão de que trabalhar no digital é um trabalho como outro qualquer e que tem as funções que a gente tem que fazer, gostando ou não, né? Mas é trabalhar ali a questão da mentalidade. Ah, eu tenho medo de aparecer. E acontece muito, sim, né? É trabalhar essa mentalidade, é entender o porquê que você tem essa dificuldade. E muitas vezes, isso aí vem, ó, lá da infância. Muito do que a gente carrega hoje em dia veio lá de trás e a gente não se dá conta porque a gente está tão no automático, tão acostumada a ser daquele jeito. Ah, eu sou assim, né? E não vou mudar, e não vai buscar o porquê. sim. Mas muitas das vezes, essas pessoas, principalmente que têm esse medo de aparecer, foram muito caladas quando crianças. E a gente sabe que antigamente a criação era muito mais rígida. Então era muito comum pai e mãe falar: "Shh, quieta, fica quieta. Ninguém pediu opinião, criança não fala." Né? E meus avós eram assim, minha avó era muito assim, né? Durona, né? A gente fala nossa matriarca. Então tinha muito disso. Isso aqui é assunto de criança. E o que que acontece? Você vai se fechando e cresce um adulto que tem medo de falar, porque acha que não vai ser ouvido. Então isso tem que ser trabalhado, né? Por isso que eu falo, muitas das questões que a gente tem hoje em dia foi lá de trás, coisas que talvez a gente nem lembre, Sim, nem eu, parou para eu, eu pensar. atuo com mulheres, né? E aí você sabe que eu compartilho dessa tua opinião do que elas carregam dentro da infância, né? Desde a infância, na verdade. Então, esse medo de julgamento, o medo de parecer chato, o medo de parecer insistente. Então, isso acaba que são bloqueios que vão limitando realmente teu crescimento, né? Então, Sim. para essa mulher ali que tem medo, na verdade, a melhor pergunta é quais são os principais medos que essa mulher tem? Medo de julgamento? O que está travando ela de postar, de ter frequência? Julgamento, não merecimento. Eu trabalho muito com essa questão de feridas, né? De quebra de ciclos. E muitas delas acho que não merecem, sabe? Porque quando era criança não tinha aquela coisa de incentivo, de elogio, de falar, oh, você é muito boa nisso, olha, você fez isso muito bem, né? Então ela vai crescendo daquela forma assim, mas eu não sou boa nisso, né? Se eu não sou boa, então eu não vou mostrar para as pessoas o que eu faço. E acabam perdendo-se grandes talentos, Sim, porque a maioria é muito boa no que faz, mas trava porque não quer mostrar, acha que, ai, não sou. A dificuldade que as pessoas têm de aceitar elogios. sim. Assim, posso até me incluir nisso, porque a gente está sempre evoluindo.
né? Então as pessoas, nossa, você tá muito bonita hoje, ou nossa, você é muito bom nisso. Imagina, nada de demais. A gente tem essa dificuldade, assim, sabe, de aceitar o elogio, só falar, muito obrigada, de achar que merece, Sim. né? Porque parece soberba. A gente tem essa imagem de que, eu ficar falando que eu sou boa, algo assim, isso é soberba, vão achar que eu tô, né, me achando. Mas não é, né? Então isso aí é uma crença de não merecimento. Perfeito. E aí, dentro do teu trabalho, tanto no processo de terapia, quanto o processo para essa empresária que quer esse posicionamento, esses são os principais pilares, né, para serem abordados. Sim, na maioria. Na maioria é a questão do não merecimento, da rejeição, né? A maioria das pessoas que vende alguma coisa tem muito essa questão da rejeição, do medo de ouvir não, né? Então esquecem que é ouvindo vários nãos para finalmente ouvir um sim. Sim, E aí muita gente desiste no caminho, sim. né? E muitas das vezes vem exatamente lá de criança, né? De, sei lá, pai e mãe não dava a atenção que deveria dar, ou sabe? São várias questões ali que ela vai carregando com ela de achar, ai, eu não mereço isso, ai, não é pra mim, eu não sou tão boa, porque isso foi muito reforçado. Sim. E dá um Hoje, trabalhinho pra quebrar, mas é eu muito imagino, possível. eu imagino, total, porque não é de uma hora para outra, né? Isso já Não, é um está desenhado processo. aqui lá dentro e de uma forma que a gente nem sabe, percebe, e é um processo de construção. Então, essa Sim. mulher, vamos separar para a gente ter mais clareza para quem está te ouvindo, né? Essa mulher que chega para terapia, né? Uhum. Como é que funciona, então, o teu método? O que está contido? Como essa mulher entra? Como essa mulher sai? Fala um pouquinho desse processo. Uhum. Normalmente a gente já começa pela anamnese, porque eu quero escutar, quero ouvir o que ela tem para dizer, né? A primeira sessão normalmente é assim. E aí a gente vai pegando as principais questões. E aí eu faço muita pergunta, né? E às vezes, assim, parece ter perguntas bobas, assim, mas tudo ali tem um porquê. Porque eu tô tentando exatamente puxar coisa dela, né? E já teve caso de tal. Eu falei, cara, mas não tô vendo nada aqui de errado com a pessoa, né? O que que tá realmente incomodando? E você vai puxando, e a pessoa vai soltando. Aí até que, bingo, tá, Achei. já pega. É muito engraçado isso. E aí a gente vai trabalhar naquela questão. Né? Eu trabalho muito com hipnose, né? Que é reprogramação mental. E assim, posso falar que, graças a Deus, eu tenho tido muito resultado. Né? De depoimento da pessoa falar, pô, tô enxergando a coisa de outra forma agora. E ela começa a prestar mais atenção nas atitudes dela, porque a gente faz as coisas tão no automático Sim. que você não se dá conta. Mas aí a pessoa começa a prestar atenção, né? A quebrar aquele padrão, né? Essas questões muito de pai e mãe, tem gente que carrega muito aquela dor com ela, aquela mágoa por muito tempo. Então, desfazer a mágoa. Então, é tudo um processo. Bom, a gente levou anos para ser quem somos. Sim, sim. Então, obviamente, vai levar um tempo a desconstruir aquilo tudo que a gente formou, E dentro né? da tua caixa de ferramentas, né? Que eu sei que você é muito estudiosa, né? Quais ferramentas você consegue aplicar num atendimento como esse? Você falou da hipnose, as É, cartas, me fala mais. eu trabalho bastante com a hipnose, com as cartas. E depende, né? Porque tem gente que é muito fechada. Então, com essas pessoas, normalmente, elas falam um pouco, mas elas se desenvolvem muito pela escrita. É muito engraçado. Eu já tive mentorada que eu fui passando os exercícios e ela foi fazendo e foi chorando. Quer dizer, a pessoa super fechada, ela era muito difícil de falar, mas ali ela conseguia se soltar. Então, é muito personalizado porque as pessoas são muito diferentes. Então, por isso que eu quero sempre conhecer melhor a pessoa, testar ali até onde que ela pode ir, para eu saber qual a melhor forma, o que, que eu posso aplicar ali para ela, porque cada um é muito diferente. Imagino. Né? Tem gente que é muito expansiva, fala bastante e prolixa, tem gente que eu tenho que ficar trazendo de volta. Ó, pera lá, que você já está falando de um outro assunto que não tem nada. Volta, né? Eu tenho exatamente uma mentorada assim. Eu estou sempre trazendo ela de volta. Porque ela vai falando, ela muda no assunto, né? Foge, e outras pessoas que são muito fechadas. Então, eu trabalho assim, exatamente de forma personalizada, eu vou dizer, porque para cada um vai funcionar de um jeito. Então, para cada pessoa, eu vou usar as ferramentas que mais cabem para aquela situação. Legal, eu sou um fã da hipnose, né? Eu achava que, como muitos, na verdade, como a maioria, né? Que eu falava assim, pô, ninguém vai me hipnotizar. Não é E nada aí eu disso, lembro de né? uma sessão, né? Eu entrei assim, aí eu lembro que a profissional foi falando e tal, e pediu pra eu fechar o olho. E aí, na minha cabeça, eu já tava com
um corpo e o cérebro totalmente fecharam. Eu falei, não vai me hipnotizar. Não vai me hipnotizar, não vai me hipnotizar. E aí, sei lá, em 10 minutos, estava eu na minha infância, olhando pro meu pai, e aí meu pai estava jogando bola com meu irmão, e eu, sei lá, fazendo de tudo para chamar a atenção, e meu pai não me olhava. E eu falei, pô, ela conseguiu, ela conseguiu. Então, eu acho que são ferramentas que, muito pelo desconhecimento, né? As pessoas, elas, obviamente, têm alguns preconceitos ou desconhecimento, mas a gente acaba não usufruindo, né? Então, É porque a gente tem aquela ideia que a gente via nos programas de TV, hipnotizar você vai agora ser um pássaro, sim, né? E a gente tem essa ideia de que, ok, me transformei. Não é nada disso. sim, Não é nada disso. Então, essa imagem acaba meio que assustando as pessoas, mas não funciona assim, né? E tem muita gente que tem dificuldade na primeira vez. Às vezes, a gente tem que fazer várias vezes com a pessoa porque ela não concentra, porque a cabeça fica ali em vários lugares ao mesmo tempo. Então, tem gente que tem mais dificuldade. Então isso aí leva um pouquinho mais de tempo, né? sim, Mas faz muita diferença, sim. né? Cada Bom, um tem seu tempo, para sim, tudo na sim, vida, cada um tem sim. seu tempo. Eu tava falando com as alunas essa semana, né, que às vezes a gente escuta certas coisas que não está preparado para ouvir. Então, a coisa entra pelo ouvido e sai É, pelo outro, né? Mas depois, quando passa um tempo, a maturidade vai chegando, tu fala, putz, cara, é isso que estava tentando me falar há tanto tempo e eu não estava ouvindo. Então, acaba que é um bloqueio, né? E é engraçado que tem gente que volta depois e fala, Thelma, você lembra que você falou tal coisa? Eu não lembro, porque eu Sim, falo com muita gente, então eu realmente não lembro. Mas aconteceu assim, assim, e realmente você tinha razão, aquilo. É muito engraçado. E as pessoas voltam realmente para dar um feedback, porque elas viram que era tudo ali muito real, sim. né? E é isso que faz o negócio ser válido, Maravilha. né? A Então, mudança. olhando para essa mulher, essa empresária que está buscando esse caminho, a gente tem muitas possibilidades por aqui de fazer essa mulher se enxergar, fazer essa mulher se conhecer melhor até, enfim, para Sim. atingir. E agora olhando para a outra linha, né, que é para profissionais. Como é que funciona a tua atuação? Então, você fala com as empreendedoras, né? Isso. É a mesma coisa. Eu vou identificar, né? Vou conversar, vou identificar, porque é aquilo que eu te falei, muitas das vezes ela é muito boa no que ela faz, sabe? Mas tem as travas dela. Então, eu vou ajudar tanto na questão do marketing digital e naquilo que está impedindo ela de avançar. Porque é o que mais acontece na maioria das vezes. Eu já tive pessoas que estavam na mentoria de marketing, mas tinha assim, eu não sei mexer com o Canva, eu não consigo aprender. Tinha na cabeça, ela nunca tentou, Uhum. mas na cabeça dela, eu não consigo, não sei fazer, sabe? Então a gente tem que ir lá, ó, não é consegue, né? Mas você tem que ter aquela coisa do quero dar o primeiro passo, porque muitas vezes ela pode fazer, mas ela nem tentou e na cabeça dela já está muito fechado. Então a gente trabalha com isso daí, que são crenças, Sim, na verdade, né? E aquilo ali vai destravar todo o resto, sim, porque ela é uma ótima profissional, mas aquela coisa de não sou capaz, não sei fazer, impede ela de avançar, sim. né? E esse processo de transição, Thelma, que você está vivendo, né? Como é que foi para você? Quais foram os sinais? O que você pensou quando começou a fazer algumas mudanças dentro da tua entrega? Um desafio, né? Porque o meu público está acostumado a me ver de uma forma, né? Muito mais na questão mística e tal. É, mas é aquilo, eu comecei a trazer muito mais conteúdo, a me posicionar, ó, estou fazendo isso agora, né? E assim, as pessoas que já conheciam o meu trabalho, já me confiaram, simplesmente fechavam os olhos e vamos embora junto, porque eu já sei como você é como profissional. Então, na verdade, agora eu estou fazendo tipo uma conscientização do meu público, porque eram pessoas que chegavam com as coisas, querendo que as coisas fossem resolvidas muito ali na hora. Então, eu estou abrindo a consciência de todas elas que levam tempo, tem a questão do autoconhecimento e está acontecendo, né? Sim. Está acontecendo que agora as pessoas estão começando a me enxergar de uma outra forma, não só, ela até uma lê carta. Não, é muito mais que isso hoje em dia, porque foi necessário. Foi aquilo que eu te falei, que eu percebi que tinha aquele gapzinho, né, de que isso aqui indica o caminho, mas não resolve. Então agora a gente vai para um próximo nível, que é resolver, né? Mas tem que ter uma boa aceitação, então estou no caminho certo. Uhum. E como é que você olha para esse futuro? Quais são os seus planos, expectativas, desafios? Porque eu sei que você é uma mulher, né, uma empresária que está sempre em Eu movimento, não né? paro. Não Pois para. é, né? É verdade. Durmo pouco, é verdade. Isso aí eu tenho até que tomar mais cuidado com isso. Mas eu acho que eu estou no caminho certo, sim, e eu quero atingir um número maior de pessoas. Tanto que eu comecei a ter grupos de mentoria,
né? Porque é uma forma de você atingir mais pessoas ao mesmo tempo que só trabalhar com o individual, porque o individual acaba sendo limitado, né? A Sim. gente só tem 24 horas no dia, então acaba sendo muito, muito limitado. Então, a gente está indo agora para a turma 3, né? Para a T3. Eu tive a T1, né? Do Programa de Desbloqueio Imperatriz, e aí a gente está no programa 2, que acho que a gente termina agora, já essa semana vai ser a última sessão, é um acompanhamento de 3 meses, né? E aí a gente vai para a turma 3. E tem sido muito bacana. E eu pude assistir muita mudança, Sim. sabe? De ver, e de pessoas assim, até de mais idade, que eu achava que não. Sei lá, já deu para mim, eu não tenho muito mais o que esperar da vida. Eu tenho uma pessoa em específico que eu tive, assim, muita alegria de ver o resultado dela. Ela, há anos, só dentro de casa, né? E, de repente, ela voltou a trabalhar, começou a fazer aula de dança. Eu vi uma mudança muito grande, assim. É muito bacana de ver. Então, assim, eu sou meio que movida a isso, Tá sabe? bom, De né? ver. O caso dela foi um caso, assim, que mexeu bastante comigo. Eu falei, que bacana, porque eu vi uma mudança muito grande. E, assim, num período de 3 a 4 meses, outra pessoa. Era alguém que tinha, assim, uma certa questão de depressão e tal, sabe? Ficava muito ali, muito de melancolia o tempo inteiro. Outra coisa. Inclusive, ela tá a passeio no Rio. Que Tá legal. passeando, tá viajando. Pegou, assim, 15 dias. Ó, na próxima sessão não vou poder fazer, porque eu vou estar viajando. Muito Coisa bom. que ela não fazia. Entendeu? Voltou a trabalhar. Quando você falou ali atrás, né, da questão do elogio, né? Quando eu comecei a minha mentoria, eu tinha essa, abre aspas, falsa humildade, né? Então eu chegava e quando uma aluna performava, quando uma aluna crescia, eu falava, ó, não fui eu. Eu não fui eu, é sempre você. Eu sou a luz e você executa. Mas hoje eu entendo que talvez é falta ali de merecimento, era uma falta, que eu falo, não, cara, a gente tem um papel importante, né? Então, quando tu vê uma Sim, aluna como essa, né, que você realmente teve a capacidade de mudar a vida, isso não é soberba, é o nosso trabalho, é o nosso sim. propósito sendo realizado. Então, A como é gente que você tem se que, sente quando vê esse coração assim, as coisas acontecendo para o seu público? a gente tem que se sentir parte, sim. Né? E é por isso que eu falo, a gente não cruza a vida das pessoas por acaso. As pessoas realmente são capazes de fazer mudanças positivas na nossa vida se a gente permite, né? Obviamente que ela tem a parte dela que ela tem que fazer, porque eu vou ali trazer as ferramentas, vou dar o direcionamento, mas ela também tem que fazer a parte dela. Sim, E eu falo que eu pego no pé, viu? Eu sou daquela que puxa a orelha, porque eu gosto de ver resultado. sim. Né? E tem gente que realmente precisa daquele empurrãozinho. Né? Por isso que eu falo que é caso a caso. Mas eu fico muito feliz, porque é a validação do que eu estou fazendo. Tá certo, tô no caminho certo, e a gente vai sempre, claro, melhorando. Mas você já vê que é por ali, Sim. né? Então é gratificante, né? Muito gratificante. Eu, E eu, sinta-se sim, sim, sabe? sim, Culpado, vamos dizer, sim. culpado pelo sucesso dela, e sim, Sim, sim. E com acho que certeza. hoje isso talvez seja o meu maior motivador, sabe? Quando entra uma aluna nova, a minha cabeça já conecta com o modelo de desafio. Eu falei, eu vou ajudar ela, eu vou fazer ela performar. E vai muito além do dinheiro que a gente recebe, que o dinheiro é consequência. Mas quanto mais Sim. você ajuda essas pessoas, naturalmente mais dinheiro retorna. Você não se sente realizado, tipo, Muito, yes! muito, Mais uma que deu certo, muito. Tem não a é? Ana Luz, que é um caso recente, assim, cara, ela é educadora parental, a gente começou em janeiro, 4 meses de mentoria e assim, sei lá, cerca de um mês atrás ela estava Curitiba, ela é da França, estava em Curitiba, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, dando palestra. Olha, E eu falei, cara, naquele momento eu falei, foi você sim, foi o teu trabalho que ajudou e não há demérito não, isso é mérito, não claro, é falta de humildade. Então acho que para nós é muito importante ver esse resultado na outra ponta, né, que a gente sabe que está no caminho certo. claro, é só pensar. Se ela não tivesse me conhecido, será que ela estaria fazendo Sim, isso tudo agora? sim, sim. Então eu tenho parte nisso, sim, Com certeza. E não é? você tem uma que eu já acompanho há bastante tempo, eu não sei nem quanto tempo a gente se conhece, mas 3 anos pelo menos aí, eu acho. 2, 3 anos. Tem um tempinho. E eu sei que você é uma mulher que está sempre em mentorias, sempre investindo, sempre estudando. Eu também acredito nisso, que para a gente que trabalha com mentoria, a gente precisa ser mentorado. Então, eu Precisa. quero te ouvir qual é a tua visão sobre a importância de ter mentores ao seu lado, na tua jornada, tudo que você já pensou, quanto você já investiu em mentoria, como você vê tudo isso? Não tenho dúvidas disso. Eu fico até chateada que às vezes eu fico vendo na internet, né, falando, ai, porque essas mentorias, esse povo que... Cara, não, tem tanta gente boa. E assim, para a gente ir para um próximo nível, a gente precisa realmente encontrar alguém que já passou por aquilo que está Sim, lá na frente. Porque sozinho você pode ter, você vai quebrar a cabeça e você vai gastar muito. sim. Vai quebrar a cabeça e talvez você nem chegue onde você quer.
né? Eu demorei um certo tempo até eu me achar, né? Eu fazia tudo sozinha, e aí você começa a ver que, pô, não tô saindo daqui, né? Não tô saindo daqui. Foi até que você apareceu, não é? E aí, realmente, eu consegui ir para um próximo nível. Eu, pô, dá certo, tem um caminho por aqui, né? Então, eu invisto muito nisso porque eu sei que faz diferença, Sim. né? E eu gostaria, assim, que as pessoas tivessem essa consciência também, sabe? É necessário ter alguém indicando o caminho. Ou quando a gente faz uma faculdade, não tem um professor que sabe mais que a gente que está ensinando? Não é assim que a gente aprende a fazer alguma coisa? Sim. Por que pensar que para outras áreas, né, que no digital seria diferente? Não, alguém já fez esse caminho, já chegou lá na frente, então é com essa pessoa que eu quero aprender, Eu acho não que é? existe, eu gosto de separar na minha cabeça, né, sempre de uma forma bem racional, aquelas pessoas que nunca fizeram mentoria. Então, aquelas pessoas, elas não sabem o que é. Então, eu entendo e, obviamente, respeito toda e qualquer insegurança, porque, bem, eu não sei como é que funciona isso. Na verdade, elas foram mentoradas na faculdade, na escola, mas não sabem, Né? né? Mas eu entendo. Existe o público 2, que é aquela pessoa que já fez mentoria e se frustrou. Porque a gente sabe que o É. mercado é um mercado que, infelizmente, abriu porta e deu voz para muita gente, a gente entende Uhum. isso, mas que existem pessoas com um trabalho que não é tão sério. E acho que Exato, é existe o verdade. terceiro movimento ali das pessoas que fizeram mentoria e, cara, deu certo e são Uhum. viciadas em mentoria. Então, acho que talvez são Sim. 3 níveis. Eu, graças a Deus, eu estou chegando no nível 3, que é conseguir investir regularmente em mentoria. E eu fico, assim, apaixonado pelos resultados. Às vezes é uma fala, uma vírgula que mexe no teu negócio, o resultado Uhum. aumenta. Então, para o público 1, né, para aquela pessoa que nunca fez, né, mentoria, o que você diria para ela sobre a importância de ser acompanhada? Qual seria o seu recado para ela? Faz toda a diferença. E assim, obviamente, você vai procurar uma pessoa que tem a ver com aquilo que você acredita, com quem você se identifique, mas tem que arriscar sim, tem que fazer, Sim, porque você está aprendendo, é aprendizado, e você não consegue fazer tudo sozinho, né? É dar oportunidade para si mesma, do que ficar ali batendo cabeça, gente. Porque, olha, é difícil e você perde tempo, você perde dinheiro, porque você acha que você vai dar conta de tudo sozinho. Não, todo sim. mundo aqui precisa um do outro, entende? Então é tipo encontrar alguém com quem você se identifique e seguir em frente, né? Esse, Porque esse dê público certo. aqui, né, eu lembro uma vez que eu fui no shopping, eu tava com a coluna travada. Aí a minha esposa falou assim, cara, era Norte Shopping aqui no Rio, preciso que você vá na loja tal. Eu falei, pô, beleza. Aí peguei o carro, parei no estacionamento e comecei a andar o shopping todo atrás da loja tal. E a coluna doendo pra caramba, eu já mal-humorado, irritado, descendo, procurando. Demorei uns 40 minutos pra achar a loja tal. E aí achei, fiz o que tinha lá, acho que era troca. Troquei, voltei pro carro, falei, caramba, eu entrei no carro, falei, cara, por que você não perguntou pra ela onde é que era a loja? Por que você quis fazer tudo isso sozinho? Se tu tá com dor na coluna e para você se deslocar menos é importante, por que você não perguntou? Porque você não perguntou para um segurança no shopping? Então, acho que muita gente nessa fase 1 aqui fica ainda achando que dá conta de tudo sozinha. É. É a teimosia. É a E teimosia. aí custa caro, viu? Custa caro. E Custa tempo, né? caro. Tempo e caro, né? Exatamente. Eu tive época que eu estava em 3 mentorias ao mesmo tempo, cada uma voltada para algo diferente, né? Mas eu gosto realmente de investir nisso, sempre que eu posso realmente, eu não fico sem, na Sim, verdade, né? Porque eu acho que faz muita diferença, sabe? Você está sempre aprendendo, não cai nada é perdido, sim. não é, né? E conhecimento é infinito, tem muito espaço para caber muita coisa. Olhando para o público 2, que é o público que já fez mentoria e se frustrou, né? O que você tem a dizer para essas pessoas? É aquilo, né, de buscar uma identificação, na verdade, que às vezes a gente se encanta muito por palavras e tal, e não vê ali um plano de ação, né? É procurar alguém com quem você realmente se identifique, olha o histórico da pessoa, né? Tem muita gente que chegava para mim e falava assim, ai, porque eu já levei golpe, isso e aquilo outro, né? E chegava cheio de dúvidas para mim. E eu simplesmente falava, não, eu te entendo, faz o seguinte, fica alguns dias por aqui, acompanha o meu trabalho, e aí você decide. Sabe? Muito assim, muito tranquila, porque eu sei o que eu faço. Sim. Então, muito tranquila com isso. Normalmente a pessoa volta e nem demora, sabe? Então, assim, observa, vai observando a pessoa, né? Normalmente, mentoria, as pessoas vão observando por um tempo. Ai, gostei. Olha, se a pessoa falou uma coisa que
sabe, foi um insight muito bom, gostei, vou fazer com ela. E é isso, sabe? Não se deixa levar pelo que. A gente tem que focar no copo cheio, no copo meio Sim, cheio, sim. né? Não no copo meio vazio, não nas pessoas que não agregam. Vamos focar naquilo que agrega, né? Nas pessoas que realmente você vê que levam o trabalho a sério, Eu não é? vejo para esse público, né, que se frustrou, é óbvio que os mentores e as mentoras têm o seu grau de responsabilidade na frustração, então Uhum, provavelmente tem um desalinhamento ali em algum momento. Às vezes tem um cara que é um 7-1 mesmo e uhum, faz para. Mas uma coisa que eu percebo também é que a maior parte das pessoas pesquisa muito pouco. sim. Então, assim, eu olhei, vi um Instagram bonito e falei, esse cara ou essa mulher, ela vai me ajudar. Palavras bonitas, se Palavras encanta, bonitas. é. Então, assim, você parou e pelo menos mandou uma mensagem para um cliente dele, para um aluno, tudo bem, estou pensando em fazer. Quantas pessoas fazem isso? A minoria. A minoria. Mas também tem uma outra questão. Às vezes a pessoa também não fez a parte dela, Sim, sabe? acontece, sim. Você assistiu alguma aula? Você acompanhou? Você foi numa aula ao vivo? Você assistiu às aulas da plataforma? Alguma coisa? Ah, não, acabei nem fazendo. Você pôs em prática tudo aquilo que foi passado? Não é? Ah, não, não fiz, não deu tempo. O que é a sua prioridade? Sim, Sua empresa não é sua prioridade? Isso faz parte, não é? Então também tem muito isso. sim. Eu já E eu peguei, vejo isso. muito, muito. Eu já peguei uma que eu brinquei, né? Ela veio para mim falando que eu tinha passado por 5 mentorias e nenhuma deu certo. Falei, bem, Já dá um alerta, né? É. peraí, ou tá todo mundo errado e só tu tá certa, ou você não tá fazendo. Ela riu, não, eu tenho a minha responsabilidade. Eu falei, é claro que tem. Porque assim, ou tu é muito azarada, pegou 5 pessoas desqualificadas, ou você não fez tua parte. E aí é um ponto, né? Porque a pessoa precisa entender que mentores, mentoras, a gente não é mágico. A gente dá a Indica o direção, uma caminho. direção pela qual a gente passou. Uhum. Só que se tu não fizer, minha amiga, aí a gente não tem o que fazer. E aí descarrega muitas vezes a frustração na gente. Milagre a gente não faz, Sim, né? sim, Exatamente. É isso aí, a gente tem que também trazer a pessoa para a responsabilidade sim, dela. Né? E acontece muito. Eu nunca vi uma aula, não sei, não deu tempo. É aquilo que eu falei, é parte do seu trabalho. sim, Sentar para aprender é parte do seu trabalho. sim, Se você quer fazer a empresa crescer. sim, Não tem como fugir disso, sim. sabe? Não tem milagre, não tem mistério. É É isso. fazer, É o né? caminho. E para essa última pessoa que já fez mentoria, tá apaixonada, qual é a tua recomendação para essa mulher que está sempre investindo, né? É, 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 tem variação de escolha, muda as áreas. Como você vê assim essa diversificação? O que você falaria para essa pessoa que já faz mentoria, que está apaixonada e quer continuar fazendo? Não, continue fazendo, mas assim, coloque em prática. Uhum. Porque eu também vejo muita gente que estuda e tem um monte de certificado, um monte de formação. Ah, mas eu não saio do lugar, porque eu não pus em prática, Uhum. né? Aprendeu tanta coisa, mas e aí, você foi lá testar, vê se tá certo? Né? Você está fazendo essa parte, a parte do vamos ver mesmo? Né? Então, não fique só estudando. Vai lá e faz, testa. Ah, isso aqui não deu certo para mim, eu vou tentar isso aqui, né? Porque, na verdade, tudo é tentativa, acerto e erro, Sim, né? Então, esse é o caminho. Só estudar também. Eu amo estudar. É tão legal a gente ficar lá vendo aulas interessantes, uma atrás da outra, mas e aí, depois? Ah, aprendi um monte de coisa. E sim, aí, dá certo? sim. Você foi lá e fez, né? Então, pôr em prática, não procrastinar, né? A gente tem essa tendência, porque é tão mais legal ficar quietinho lá assistindo aula como se fosse Mais confortável, né? Netflix, né? Pego uma pipoquinha, vou assistir minhas aulas aqui, Sim, não anoto nada, não faço nada, só fico assistindo. Estou fazendo um curso aí, né? Mas e é. aí? Por último, e para você, qual é o principal diferencial da tua aluna que consegue atingir o resultado para que não consegue? Pôr em prática, não tenha dúvida, né? É isso que eu estou falando. Eu bato muito nessa tecla de estou te dando direcionamento, caminho por aqui, mas você sabe que você tem a sua parte para fazer, né? Não fique só me ouvindo. Faça, né? É pôr em prática mesmo, porque senão você não sai do lugar, Sim, como nada na vida, não é? Então, aí, você perfeito. quer fazer curso? Faça o quanto você quiser. Realmente, estudar é bom, é legal. Eu sou uma pessoa que sempre estudei muito. Uhum. Eu tenho realmente várias formações. Mas, e aí? Você está usando o que você está aprendendo? Né? Como você vai saber se dá certo, se é a tua cara, se você tem que ir para outra área ou não? Né? Pôr em prática. Perfeito. E para nessa reta final, né, a gente sempre gosta de primeiro trazer essas empresárias aqui que
para muitas é um desafio equilibrar os pratos. Então, a gente sabe que você é mãe, que você é empresária, que você tem todos os seus processos. E a gente sabe que, na prática, equilibrar todos os pratos é quase que impossível, né? Então, a gente sempre pergunta como é que você consegue, porque a gente vem de uma trajetória aí, pô, gigantesca, de muita experiência, de muita vivência. Então, como é que você consegue, e aí pode falar olhando para a câmera, como é que você consegue ser isso tudo, ser essa mulher de sucesso, essa empresária de sucesso que estava em São Paulo ontem, anteontem, vem para o Rio hoje, vai no podcast, dá palestra, atende centenas de mulheres. Como é que você consegue dar conta de tudo isso? Eu sou muito organizada. Pode falar para elas lá, sou fala para até elas. chata com essas coisas. Eu sou a mulher das planilhas. Uhum. Então, eu trabalho muito com o meu calendário ali, ó. Eu coloco prazo para tudo, para dar conta, né? Porque realmente a minha rotina é muito corrida. Eu durmo pouco, eu tenho que melhorar nessa questão. E aí você tem também a parte de cuidar de você mesmo, que é fazer academia, né? Você tem que estar com a saúde em dia. Sim. A gente não pode nem pode nem ficar doente, né? Então a gente tem que cuidar disso aí. E tem que ter tempo para os filhos também. Eu tenho um casal de filhos, né? Adolescentes, né? Com a fasezinha bem legal, né? E fora isso, eu estudo, né? Agora mesmo estou fazendo uma pós-graduação e trabalho. Mas assim, eu coloco prazos para mim. Ó, eu tenho das 8 às 9 para fazer isso. Preciso ser uma pessoa muito pontual, porque eu não tenho tempo para perder. Então, Sim. assim, eu sou uma pessoa muito pontual. Eu tenho esse tempo para fazer isso. É organização. Eu sou muito organizada com essas coisas. Eu acho que eu sou até meio chata, assim, com isso, sabe? Porque é o único jeito de eu conseguir dar conta do meu tempo. Perfeito. Né? Hoje eu ainda tento ser um pouquinho mais leve, tipo, ó, ok, 11 horas da noite, não terminei isso aqui vai ficar para amanhã porque eu preciso de um tempo para mim, né? Mas eu já me cobrei bem mais. Eu trabalho essa questão comigo também, né? Da cobrança. Porque a gente tem isso também, Sim, né? sim. Todos nós estamos aí numa evolução, tentando melhorar pontos, mas eu sou muito organizada, eu acho que isso me ajuda muito. Perfeito. E qual recado você quer deixar para essa mulher que está te assistindo, que te acompanhou até aqui agora? Qual é o recado que às vezes está num momento de baixa, está num momento de preocupação, está num momento de tensão, ou às vezes também não, está performando? Qual é o recado com base em toda a sua jornada que você quer deixar para ela? Que ela não se deixe para depois. Porque o que eu vejo acontecendo muito, a pessoa sabe que ela tem uma dificuldade, que aquilo precisa ser cuidado. Vou deixar para depois eu vejo isso, ou eu tenho isso aqui é mais importante agora, sabe? Vai cuidando de todo mundo e não cuida de si. Sim. Né? E vai largando e não cuida. Então, tem um tempo para você. Quando eu falo sempre sessão de terapia, é um tempo que você está tirando para você. Sabe? Não é, isso não é tão importante. É para você, o seu tempo. Sim. Na semana, pô, a gente tem 24 horas no dia. Dessas 24 horas, o que você faz por você nessas 24 horas? Então, eu bato muito nessa tecla de faça por você, sabe? Tenha tempo para você. Faz muita diferença. Sim, perfeito. Né? Se cuidar. Perfeito. Pessoal, então, para quem chegou até aqui, para quem curtiu esse conteúdo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Thelma, passa teu Instagram para a galera te seguir. Thelma Jimenez, com G e Z, _ oficial. E se você chegar lá no Instagram da Thelma agora, terminou de assistir, e escrever como é que você consegue, a Thelma vai te dar um presente especial. A gente nem combinou, mas está combinado a partir de agora. Só escrever lá como é que você consegue, que ela vai presentear vocês aí com uma sessão, com um encontro, com um acolhimento, vai ajudar bastante na jornada. Combinado? Conversar, com certeza. Querida, foi um prazer enorme te receber por aqui. Foi um carinho muito grande que eu tenho por você. Obrigado. E espero que vocês tenham curtido. Pessoal, fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.